Olá, meu nome é Dilamene Velar, esse é o canal Água Viva e a gente vai começar aí um período conversando sobre parábolas. Hoje não, hoje eu quero falar sobre a mulher samaritana. Por quê? Esse é um diálogo onde essa palavra Água Viva sai. Então, que deu nome ao canal. Mas é uma história muito interessante. Eu não vou ler o versículo todo, não vou ler o capítulo todo, porque Jesus ia de uma situação para outra e fez uma parada no poço de Jacó, na Samaria. Isso está em João, capítulo 4, a partir do versículo 4, que começa essa conversa. De uma forma assim bem emocional, eu vou contar para vocês a história de Jesus e o encontro dele com a samaritana. E aí vocês podem ter uma oportunidade, quem tiver uma Bíblia ou no Google, e no capítulo 4 de João, e vocês vão ler todo esse diálogo. Mas aqui nesse momento, eu não quero me perder numa leitura seca. Eu quero fazer com que cada um de nós possamos ir como se nós fôssemos espectadores naquele poço. Era a 6ª hora. Eu não sei, a 6ª hora era ao meio-dia. A primeira hora para o judeu era às 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, tá? Então era o meio-dia, era a 6ª hora. Você imagina uma dona de casa ir no poço ao meio-dia, o sol tá pino, né? Para começar seus afazeres, buscando água ao meio-dia. É para a gente parar para pensar, não é, né? Então, vamos começar a nossa conversa. Era a 6ª hora, Jesus vinha com os discípulos e passava pela Samaria. E ele sentou-se à borda do poço de Jacó. E chegou uma mulher com os cântaros para pegar água. E ele rogou a ela que lhe desse de beber. E ela viu que ele era um judeu. E os judeus e os samaritanos, eles não conviviam. Havia uma divisão entre eles, porque os judeus se consideravam puros e eles julgavam os samaritanos misto, porque a Samaria foi invadida por muitas tribos. E disse que essas tribos, eles eram adoradores de outros deuses, né? E o judeu não. O judeu amava um Deus e nunca foi contaminado. Então, eles não tinham convívio, mesmo sendo uma tribo também considerada de judeu, mas eles eram da Samaria e não havia convívio, tanto que um judeu, quando encontrava um samaritano, virava o rosto para o lado e cuspia no chão, tá? Era uma forma de afrontar o outro. Mas vamos voltar para o diálogo. A mulher chega, deposita seus cântaros e ela tem a vasilha, da qual, amarrando na corda, ela podia içar a água do poço. E Jesus pede a ela, dá-me de beber. E ela diz para ele, tu és judeu e fala com uma mulher samaritana? E ele diz, mulher, dá-me de beber. E ele vira para ela e ele fala com ela assim, ela diz para ele antes, não tens como tirar água do poço. Esse poço é do nosso pai Jacó. Ele vinha aqui, alimentava sua família, seus filhos e seu gado e tirava essa água daqui.
E ele virou e falou assim para ela: se você soubesse com quem você está falando, você me daria água, porque eu posso te oferecer a água viva. A água da qual você vai beber, se eu te der essa água, você nunca mais vai ter sede. Aí ela, muito interesseira, mulher, né? Bichinho danadinho, virou e falou assim: dá-me de beber. Só que esse diálogo é muito interessante, porque ele virou para ela, falou com ela assim: ide chamai o seu marido. Porque homem nenhum podia falar com mulher em público, nem com a mãe dele, nem com a irmã dele, nem com a esposa dele em público. Não era hábito, não era costume do local, da época de Jesus. E ele puxa a conversa com ela. Ele quebra uma regra. Ele quebra duas regras: samaritana e uma mulher. Então nós vamos ver aqui que Jesus, ele muda o roteiro dele, ele muda o itinerário dele, ele tinha já esse encontro, ele teria esse encontro com essa mulher. Por que ela não foi no poço de manhã como todas as mulheres iam? E aí ele fala com ela assim: cadê teu marido? Chama seu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. É verdade, você não tem marido. Já tiveste 5 maridos. Já tiveste 5 maridos. E hoje não tem marido mais. Aí você fica pensando, né? 5 maridos? Vamos continuar a nossa conversa. Jesus virou para ela e a conversa vai continuar. E ela virou e falou assim: Senhor, onde eu devo adorar a Deus? No Monte Garizim, que era onde estavam os samaritanos, ou em Jerusalém, lá embaixo, no Templo de Salomão? E aí que o diálogo vai. Em verdade te digo, haverá um dia que Deus há de ser adorado em espírito e verdade. Não mais aqui, não mais ali, mas em espírito e verdade. Um encontro singelo ao meio-dia, um homem com sede, uma mulher que busca água, e várias revelações são feitas. A nível pessoal, o comportamento dela. Mas você vai me perguntar assim: Dila, essa mulher teve tantos maridos? Não. Esqueceram que a Samaria foi invadida muitas vezes? Muitas vezes aquele povo foi contaminado pelos deuses dos invasores. Os deuses aos esposos a quem ele se referia eram exatamente crenças. E ele seria o 7º marido. Jesus, numa passagem do Evangelho, ele fala assim: a chegada do noivo. É uma parábola que eu vou contar daqui uns dias. Segura essa daí, guarda na memória, que eu vou explicar porque Jesus era o noivo. E ela ficou encantada com aquilo, porque ela aguardava o Messias. Essa é a realidade deles, eles aguardavam o Messias. Ela deixa tudo e sai correndo, gritando pela vila, que o Jesus estava no poço, que ele era o Messias, que ele era profeta. Mas ao fazer isso, ela teve que revelar-se, pois ele disse que eu já tive vários maridos
e que agora me encontrava sozinha. Ela teve que revelar-se. Olha quantas situações nós vamos ver aqui. Nós vamos ver Jesus dizendo que o Evangelho é a água que quem toma fica saciado. Saciado de quê? De fé, de coragem, de esperança. Mas esse Evangelho pede fidelidade e obediência. Agora Jesus, ele foi um homem que o tempo todo ele educou, por isso ele aceitou o título de mestre. Naquele momento, profundamente educador, ele trouxe para aquela mulher um ensino que para nós hoje é fundamental. Haverá um dia que Deus há de ser adorado em espírito de verdade, nem no Monte Garizim, nem no Templo de Salomão. Nós estamos numa pandemia. Quantos retirados em casa? Aonde é o nosso templo, é o nosso lar. Vós sois igreja viva, e nosso lar hoje é o templo divino, onde nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. E dentro da nossa alma, dentro desse conhecimento libertador, essa é a água viva que nos restaura todos os dias, que nos alimenta todos os dias. E ele mesmo diz, aquele que bebe dessa água vira uma fonte também. Porque uma vez que o Evangelho faz parte de você, você aonde chega, você divulga, contribui, soma, ampara e de pregar. E ele mesmo diz isso. Ide e pregai. Esse é o objetivo do cristão. Ide e pregai. Então, em espírito e verdade. Verdade é sempre verdade. Não existe meia verdade. Não existe meia mentira. Ela é mentira e a outra é só verdade. Então nós vamos ver aqui, olha quantos ensinamentos nessa conversa simples. Ele diz para essa mulher que ele o é. Ela falou assim, mas nós estamos esperando o Messias. Sou eu que te falo, eu sou. Nós não prestamos atenção nos ensinamentos de Jesus. Ele fala 3 vezes uma sentença. Ele diz para a samaritana, eu sou o Messias. Depois, lá na frente, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só que quando ele é preso, que ele vai ser crucificado, o guarda pergunta, quem é o Cristo? Ele diz, sou eu. Sou eu. Não mais eu sou. Sou eu. Mudou totalmente a situação. Então é muito abrangente esse ensino e nós estamos aqui. Ele diz aqui, ó, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Então, o que falta para cada um de nós termos a nossa sede, ser saciado, quando nós deixarmos esse Evangelho fazer parte das nossas vidas, nós vamos nos sentir plenamente saciado. As dores vão vir, as dificuldades vão vir, nós vamos saber passar por elas com dignidade, né? Porque tudo passa. A dor, o sofrimento, ele diz no Evangelho, atribulados, mas nunca angustiado, porque a tribulação faz parte do processo evolutivo desse planeta de prova e expiação.
Mas o angustiado, a angústia, é daquele que não tem confiança em Deus, fé em Deus, daquele que não é fiel a Deus. Porque nós vamos ver Jesus dizendo lá em Apocalipse, Deus é fiel. Então, se eu sou fiel ao ensinamento, se eu creio nesse ensinamento, esse ensinamento vai me alimentar. Esse ensinamento vai me fortalecer. Eu vou me sentir fortalecida ao ponto de enfrentar essas situações, porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu tenho Deus comigo. Por isso que ele diz, quem beber dessa água vira uma fonte. Porque da mesma forma que essa água entra e me sustenta, eu sou capaz de compartilhar a minha fé, o meu conhecimento, o que me fortalece com o outro. É claro que eu não dou fé para ninguém. A fé de cada um vai ter que ser trabalhada no seu mundo íntimo. Mas, através das nossas atitudes, nós fortalecemos a fé do outro. Porque ele mesmo diz em João, lá na frente, que muitos iam crer nele através daqueles apóstolos, e que através dos apóstolos outros iam crer também. E ele ora por quem? Por nós. Haverá no futuro aqueles que por conta deles crerão. Quem somos? Nós. 2000 anos passaram. E por que eu quero falar sobre parábolas? Porque Jesus foi tão cuidadoso com o seu ensino, que se ele deixa algo, porque vocês sabem que a tradição deles era oral, passava uma história, passava. Se você colocar uma vírgula ou mudar a história, muda o sentido. Então teve que ficar, essa história nunca pôde ser corrompida. As parábolas, os ensinamentos de Jesus embutido naquelas parábolas nunca poderão ser corrompidas. Olha que interessante, olha o cuidado de Jesus. Então vós sois igrejas vivas, então Deus há de ser adorado em todos os lugares. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que o Evangelho é a água viva? É a água que mata a nossa sede, sacia a nossa sede? Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos nos esquecer disso. O tempo todo, aquele que anda na luz não vai passar por trevas. E o ensinamento de Jesus é luz nas nossas vidas. Em detrimento das dificuldades que nós estejamos passando, é esse evangelho que ilumina os nossos caminhos. É esse evangelho. Então nós temos que trazer sempre isso muito vivo dentro de nós, para fortalecer-nos nas horas difíceis. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Você vê, 2000 anos depois, as parábolas não foram corrompidas. As histórias estão lá. E quem quiser tirar ensinamento, tem muita coisa. Por isso que eu quis começar sobre essa história com a samaritana, para mostrar o quão Jesus era cuidadoso e para quem ele entregava a semente e para quem ele compartilhava. Nós vamos ver com a samaritana, ele diz que Deus vai ser adorado em todos os lugares. Todos os lugares. Em todos os lugares. Para Maria, a mãe dele, ele faz o primeiro milagre, que é a mudança do vinho para a água. E ela diz, ide e fazei o que ele manda. Tem poucas frases de Nossa Senhora, mas essa é marcante. Ide e fazei o que ele manda.
Então nós temos que obedecer o filho de Maria. Mas nós vamos ver Magdala. Jesus foi crucificado, sepultado. Ela vai no sepulcro, vai lá, encontra ele. Quem é a primeira pessoa que Jesus aparece depois da crucificação? Para Magdala. Uma prova viva, uma prova viva. 3 mulheres, 3 situações ímpar. Primeiro milagre, a adoração e a vida continua. Que Jesus nos abençoe. Deixei vocês assim, com várias coisas para pensar. Vamos ir conversando. Pode deixar os comentários, compartilha, divulga e que a água viva derrame em cada um de vocês. Que esse é o objetivo do canal, compartilhar o Evangelho, que possamos beber da água do Evangelho sempre. Essa é a função do cristão, divulgar o Evangelho, ide e pregai. Vamos divulgar, vamos compartilhar. Muitos de nossos irmãos estão precisando de carinho, de lembrar de Jesus com gentileza, de lembrar de Jesus como ele era cuidadoso com as pessoas, de lembrar de Jesus porque ele está o tempo todo cuidando de todos nós. É um prazer estar com vocês e até breve, quando nós vamos começar a contar as parábolas. Até breve.